Em Brasília, 28/5/2020. Boa noite a todos. Antes de eu me apresentar e da minha convidada se apresentar, eu quero fazer um pedido a todos vocês que estão nos assistindo, independente se vai ser ao vivo ou se você vai assistir gravado. Aí depois eu vou explicar o motivo dessa live e eu vou me apresentar e a minha convidada também. Vamos fazer um mantra com 3 palavras. E aí eu quero que vocês fechem os olhos, vai ser durante 10 segundos apenas, tá? Aí eu quero que vocês fechem os olhos quando fizer esse mantra. Vai ser as palavras força, serenidade, cura, tá? Vão ser essas 3 palavras. Então, quando a gente fala força, emana energia para aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Quando falar serenidade, pensa primeiro em você e nos seus entes. E quando falar cura, para os seus entes que já estão contaminados e para os seus que não estão, para que eles não venham se contaminar. Ok? 1, 2, 3, fechando os olhos. Comigo. Força, serenidade, cura. Força, serenidade, cura. Força, serenidade, cura. Pela última vez. Força, serenidade e cura. Muito bem, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Castelo, Castopol. Eu sou graduado em Letras em Inglês, sou um professor de língua estrangeira, sou um ativista por causas sociais envolvendo cultura e educação. E, assim, eu dou muito valor ao poder que existe na internet, o poder de mobilização, né? Então, graças a um post, eu enganjei numa luta pela revitalização do Espaço Cultural de Brasília, Renato Russo, e eu ganhei esta medalha aqui. Medalha Renato Russo. Numa cerimônia junto com Digão dos Raimundos e a Nath Roots, Alexandre Carlos. Então, ou seja, por causa de um post que eu vi, e eu não ignorei aquele post, né? Então, sou um amante de arte, cultura, tecnologia e de usar a internet para coisas boas, né? Uma ferramenta que pode ter um impacto na vida das pessoas. Vou explicar por que eu estou usando um roupão. Bem, por que a gente está fazendo essa live? Porque a gente está preocupado com as pessoas que a gente ama. Porque, para a gente, uma vida tem muito valor. Com dirá 20 e tantas mil vidas, né? A gente está preocupado com as pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. O motivo foi esse. Só que, como a gente vai estar lidando com materiais que são estudos científicos, né, e artigos, aí me veio, eu sigo muito a minha intuição. Então me veio a ideia na cabeça, isso daí está dentro da proposta do seu canal de YouTube, no Roupão com Cast. É por isso que eu estou com roupão e eu vou usar esse vídeo no meu canal. Quem estiver assistindo depois e gostar, eu vou botar os links aqui, se inscreve no meu canal, tá bom? E agora, Tamara, sua vez. Oi, gente, boa noite. Bom, meu nome é Tamara Góes, eu sou médica, médica funcional. Eu tenho pós-graduação em nutrologia, em ortomolecular, tenho subespecialização em medicina da obesidade, sou mestranda em dietoterapia e nutrição vegetariana e sou membro da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia. Muito legal. Então, bem, dando sequência, essa live vai ser o seguinte: eu falei para vocês que a gente ia revelar aqui uma terceira fonte de infecção que eu não tenho visto sendo divulgada em lugar algum, né? Então, assim, aqui vai ser como se fosse um livro. Início, meio e fim. Eu vou usar 2 ditados populares que mais para frente vocês vão entender por que eu estou usando esses ditados, tá? Primeiro deles: uma laranja podre contamina toda a cesta. Próximo ditado. Ai, Tamara, esqueci, me ajuda. O da laranja podre, né? O da laranja podre, eu botei aqui.
Ai, gente, esqueci, deu branco, é tanto trabalho, eu vou lembrar. Peraí. Uma laranja podre contamina todas. Ah, ok. O que os olhos não vê, o coração não sente. E que o coração não sente, aí eu complemento, não chega na mente. Muito bem. Então, nós vamos começar. O bate-papo é Covid-19 e imunidade. Esse primeiro momento, a gente vai fazer um apanhado geral sobre a pandemia, sobre quais cuidados, né, que a gente tem que ter, porque o mundo não é mais o mesmo e não vai ser por um bom tempo. A gente tem que adquirir certos hábitos diários de cuidados que a gente não tinha que ter antes. Então, existem dois tipos de negacionistas, né? Primeiro, aqueles que acham que não é real, são só números que ele vê na televisão e que não vai chegar nunca na casa dele. E o segundo tipo de negacionista é aquele que sabe da realidade e sabe que é tão grave que ele já não quer nem mais acompanhar nenhuma notícia. Ele tem repulsa a acompanhar as notícias, né? Isso é uma maneira de fugir também da realidade. E existe uma pessoa como eu que tem toda essa consciência, que não é negacionista, mas que está falhando em botar em prática tantos cuidados no dia a dia, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui no roteiro para a gente, né, começar. Me perdoe aqui, Zap, vamos lá. Bem, eu vou falar agora quais são as fontes que nós vamos estar discutindo, né? Tudo que a gente está discutindo não é opinião nossa, são fontes. O que for opinião nossa, na hora a gente vai falar, tá? Então, as fontes do costurar disso tudo aqui são, como base da discussão sobre a pandemia como um todo, é um documentário da NHK, que é uma broadcaster japonesa, tá? E eles entraram dentro do Ministério da Saúde do Japão, num centro de controle de doenças infecciosas, né? É esse o termo? Infectocontagiosas. Infectocontagiosas, tá? Foi conduzida pelo Ministério do Japão. O líder das pesquisas é o Dr. Hitoshi Oshitani, especialista em controles de doenças contagiosas, que trabalhou na OMS durante o surto do SARS em 2003. E ele faz essas pesquisas em conjunto com universidades, centros de pesquisa e um grupo de 30 especialistas do mundo. Tá. A outra fonte que fala sobre a combinação de equipamentos de proteção além das máscaras é feita pela cebm.net, onde tem a colaboração da Universidade de Oxford, da Inglaterra, a Universidade de Alberta, no Canadá, e a Universidade de Toronto, do Canadá. A outra fonte das possíveis contaminações desta terceira fonte de contaminação, que eu não vou revelar agora, é da Science Direct, tá? Pela Academia Nacional de Estado Unido, Ciência, Engenharia e Medicina, tá? Que revelou uma nova forma de contaminação do Covid. E sobre os 3 picos da gripe espanhola, a gente vai rapidamente falar, foi o CDC, que é o Central Disease Control do governo americano. Pronto, uma vez que eu citei quais as fontes que vai basear essa conversa, eu vou agora olhar aqui o roteiro, né? A gente já se apresentou, o propósito da live. Então, o propósito da live é porque a gente está preocupado com o que vem por aí, né? Então, a gente quer que as pessoas se conscientizem. Entre você se conscientizar e começar a colocar em prática o que você já tomou consciência, não ocorre do dia para a noite. Você tem que se auto-observar. Da hora que você levanta, a hora que você vai dormir. Você tem que ter muita auto-observação, porque são muitos cuidados, né? Muito bem. Tamara, você poderia começar dizendo para a gente qual o preparo psicológico que a pessoa tem que ter para enfrentar esse momento e qual essa relação desse preparo psicológico com a imunidade? Então, é importante a gente saber que o estresse ele tem um efeito bem nocivo na imunidade, né? Essa coisa de ficar... Eu vejo pessoas até um pouco beirando a neurose de deixar de fazer as coisas, de não conseguir dormir, de não conseguir ir para fora de casa, de não conseguir pedir comida porque tem medo de ser infectado pelo entregador. Esse tipo de coisa que começa a tomar uma proporção muito, muito grande, que escapa muito do cuidado pessoal ideal.
Então, Uhum. o que as pessoas têm que saber? É que isso aí vai passar, tá? Nós estamos no pico agora, mas isso aí uma hora vai baixar, isso aí não vai ficar para sempre. Não vamos ficar confinados em casa para sempre. E é buscar ter um autocontrole e também trabalhar a mente de outras formas. Buscar uma meditação, buscar ler livros e tal. E também, e ao mesmo tempo também não se forçar a ser muito produtivo durante a quarentena. Tem gente que Sim, simplesmente não quer fazer nada e não exatamente. consegue se concentrar para ler um livro durante a quarentena ou fazer alguma coisa um pouco mais séria, digamos assim, mais mental durante a quarentena. Então, tome o seu tempo, se respeite e faça o que você achar mais confortável. Não se estresse, tentar o máximo possível não se estressar, até para sua imunidade não falhar nesse momento que a gente precisa dela, né? Exatamente. Eu vou acrescentar uma coisa. Eu acompanho um podcast da Livraria do Congresso Americano e eu vi muitos áudios falando sobre o poder de cura da música. Então, ouvir músicas que você gosta pode te ajudar a levar a sua espiritualidade bem. Poder de cura da música. Tem vários podcasts na Livraria do Congresso Americano. Então, música ajuda muito também, né, Tamara? Ajuda muito. E a gente vive falando de isolamento social, eu detesto esse termo. Eu acho que Uhum. tem que ser isolamento físico, não isolamento social. Não se isole Distanciamento. socialmente. É Seria isso, um distanciamento. distanciamento físico, mas não social. Então, buscar conversar com as pessoas, com aquela tia sua que mora em outro lugar, com seu avô que está velhinho, que está precisando conversar com pessoas, com aquele seu amigo da escola que tem muito tempo que você não conversa, ou aquele Uhum. amigo que você, toda vez que você encontra, você adora encontrar, mas você não tem muita oportunidade de conversar com ele, agora você tem. Então, tentar se comunicar mais com as pessoas, para ter esse. Eu adoro essas coisas de festa, de live, eu não consigo, não, porque eu não sei, eu não curto muito, mas eu acho muito legal as pessoas fazerem isso, que é o jeito que elas têm de se reconfortar, né, Muito durante a bem. quarentena. Muito bem. Bem, eu vou começar aqui sobre o NHK Documentary, né, que é uma broadcaster, é tipo uma TV Cultura japonesa. Ah, o documentário já começa falando assim: como parar um surto que se espalha antes de ser detectado. Então, eles estão em um alerta muito grande, apesar do Japão não estar nesse surto que a gente está. Os especialistas lá, em conjunto com esse grupo de 30 especialistas e virologistas e epidemiologistas do mundo, eles estão muito preocupados porque eles não estão conseguindo detectar de onde está vindo certas fontes de contaminação. Aí eu vou pegar uma fala do Átila Lamarina, ele falou assim: ou nós mudamos nossas vidas drasticamente ou perderemos muitas vidas, né? Então, o ponto central do documentário é justamente isso, né? É uma preocupação que eles têm de não conseguir detectar. Então, o surto pode sair fora de controle daqueles países que não tomam as medidas necessárias, né? O Attila Lamarino, ele mencionou o quê? Que quais países? Acho que foi Coreia do Sul e Alemanha que tomaram medida, e a própria Wuhan, onde surgiu o surto, eles tomaram lockdown total, né? A Nova Zelândia também é outro exemplo, né? Sim. Então, quando eles viram que o trem estava correndo, eles tomaram as medidas preventivas necessárias. E então, assim, nesse documentário ficou muito claro para mim que o Covid-19, isso quem falou foi o doutor líder da pesquisa, que eu já citei o nome dele, né? O Hitoshi Oshitani. Ele falou que o Covid-19 ele é bem diferente dos vírus da família do SARS, e ele é um vírus altamente desenvolvido e existe muita dúvida ainda de como ele reage. Exemplos. Não temos visto exemplos de pessoas muito jovens sem doença pré-existente falecendo, assim, pegando vírus e morrendo? Assim, então, ou seja, no meio científico ainda tem muita dúvida, não é, Tamara? Sobre como ele atua, como ele reage em cada pessoa. É um vírus novo. Eu estava ouvindo ontem um especialista, não me lembro agora de que hospital que ele é, de São Paulo, que ele está na linha de frente, e ele usou a expressão mais certa para esse vírus. É um vírus magnífico. Ele é um vírus que surpreende todo mundo o tempo inteiro. Ele começa, hoje em dia a gente está mais preocupado em saber quais os órgãos que ele está atacando, porque todo dia ele é quase que um compêndio de medicina intensiva. Então a gente não sabe, a gente sabe que ele é muito virulento, né? Ele tem uma virulência muito alta, ou seja, ele se transmite muito fácil.
mas ninguém conhece ainda totalmente o vírus. Então, para muitas perguntas, as respostas ainda não existem. Exatamente. Os últimos dados que eu vi no Gov. Deixa eu olhar aqui, tá? Que eu tenho aqui. Foi um dado que eu peguei, acho que foi ontem. Espera só um pouquinho. Tá. É covidsaude.gov.br. É uma atualização, tá? É um site do governo. Eu acho que foi ontem. São 391 mil casos com 24.512 fatalidades. É muito, né, Tamara? É muito. Então, a mortalidade por 100 mil habitantes, 11 pessoas. 11,7 mil, não sei. Aqui não ficou muito. 11,7 mil. Tá. Então, vamos lá. Bem, dito que é um vírus que ainda é muito desconhecido o seu poder de atuação e de destruição, né? Isso é consenso na comunidade científica como um todo. Esse documentário alerta que um surto pode acontecer em qualquer lugar naqueles países que não tomam as devidas medidas, né? Então, o nosso país, a gente tem um chefe do executivo que nega a ciência, né? A gente está sem ministro da educação. Então, quem que a gente deve ouvir? Aí eu vou botar um áudio do Leandro Carnal falando justamente disso. Quem que a gente deve ouvir? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Só um segundo. Deixa eu localizar o áudio. Aqui é multidisciplinar as fontes que eu coletei, tá? Deixa eu só achar o áudio do Carnal. Achei. Sendo ligado ao poder público municipal, deveria ter sido o exemplo, mas parece que essa noção de real, ela nasce também de um outro problema, que em uma crise militar, você deve ouvir estrategistas militares. Em um debate gramatical, você deve ouvir professores de português. Em uma crise de saúde, você deve ouvir especialistas em vírus, em microbiologia, médicos, infectologistas. É lógico, não vai se chamar um especialista em arte barroca para tratar de uma crise de vírus. Então, é preciso ouvir especialistas, é preciso dizer isso. A média da população, por formação, e eu me incluo nessa média, como diz meu amigo Drauzio Varela, entram no consultório dele dizendo que estão com dor no baço e apontam para o lado oposto ou do baço. Quer dizer, nós não temos formação em biologia. As pessoas não sabem que antibiótico não vai funcionar para isso, por exemplo. Ela sequer distingue o que é um medicamento contra bactéria e contra vírus. Ela sequer distingue o básico da classificação, porque é natural, não é uma reclamação. Eu também não entendo nada de nada. Nós estamos aqui falando sobre minha função de historiador. E isso, eu tenho que ouvir aos especialistas. E os especialistas têm um consenso. É claro que tem vozes discordantes. Até hoje, as vozes são discordantes, quer dizer, elas continuam discordando, mas a totalidade da maioria absoluta dos médicos especialistas do mundo defendem isolamento, o mais radical possível, para salvar o maior número de vidas. Todos que puderem ficar em casa devem ficar, e as pessoas debatem como se fosse opinião. Isso não é o seu gosto por baunilha ou chantilly, não é um gosto pessoal. Não é um gosto pessoal. Às vezes eu tenho raiva porque eu fui testemunha aqui do meu prédio de uma festa em outro prédio. Eu pensei, liberdade é um grande valor. As pessoas que dão uma festa durante a pandemia, elas deveriam poder dar a festa, desde que assinassem um documento dizendo, em caso de infecção, serão trancadas, como na epidemia de 1665-66 em Londres, serão trancados, vamos escrever uma frase religiosa na porta e passar comida debaixo da porta. Porque essa pessoa que não obedece vai lotar a UTI, vai ficar com respirador, e aquela coitada que foi obrigada a ir trabalhar, porque recolhia lixo, porque entregava comida nas casas, essa que lutou para não ficar contaminada, vai ser punida por aquele imbecil que decidiu dar uma festa em plena epidemia. Comemorando o quê? Comemorando absolutamente o quê? Parece aquele papel da banda de música, a banda orquestral do Titanic, que continuou tocando enquanto o navio afundava. Então, assim, não precisa nem mencionar que o nosso chefe do executivo, quando a gente estava perto dos 10 mil, ia fazer um churrasco, não fez por causa da repercussão negativa, né? Enfim, não vamos entrar nesse detalhe, porque não é uma live política. Vamos dar sequência aqui às perguntas que eu tenho. Coisa só rapidinho, Paulo, que eu acho muito interessante. Nessa live aí do Karnal, com o Átila Yamarino,
ele cita uma coisa muito importante que eu acho que vale para muito para as redes sociais. Essa coisa de querer discutir com o especialista. Por exemplo, ele até fala assim, olha, a água ela ferve ao nível do mar a 100 graus Celsius. Não é uma opinião. Você não pode falar assim, eu acho que não, a minha opinião é o contrário. Não é a sua opinião ao contrário. Isso é ciência, já está provado. Então, a sua opinião não vale nada nisso. Da mesma forma que a opinião também não vai... A opinião de um leigo, de uma pessoa que não trabalha com... que não é especialista num certo assunto, não vai valer de nada se contra a opinião de um especialista. Exemplos, a gente tem visto muitos compartilhamentos comparando o número de mortes de outras doenças com o corona, isso logo no começo, não agora que a gente já está com 25 mil mortes. Ou seja, o pior lugar para pegar informação é rede social, porque se você não tem a fonte, aqui eu citei, no começo da live eu citei de onde vem tudo que a gente vai falar, mas as pessoas pegam um post de um senhorzinho, alguém, não tem fonte nenhuma de onde saiu aquilo, e compartilha como se aquilo fosse verdade, né? E defende com unhas e dentes. Então a gente está vivendo uma fase obscurantista, negacionista, que é assustador, né, Tamara? Exatamente. É assustador e é essa coisa, não? Eu acho que é isso. A gente tem um exemplo da cloroquina, né, gente? Que politizou um assunto. Não é para ninguém ficar politizando sobre remédio, né? Exatamente. Remédio desde a oportunidade para a pessoa que estudou, apareceu uma pessoa lá irresponsável no ponto de vista de muito especialista, na França, que disse que a cloroquina resolvia o problema, quando a gente vê que não. Não, porque nesse documentário japonês eu vou mostrar um quadro das drogas que o Japão está utilizando e lá não tem cloroquina, tá? Vamos agora seguir. Sobre as máscaras, Tamara, ainda existem pessoas dizendo que somente os infectados devem usar as máscaras. Por que a gente não deve ignorar o uso da máscara? Não, o uso da máscara... Olha, no começo, quando surgiu o vírus, a gente não sabia muito como é que era o contato, se falava que quem deveria usar máscara é quem tinha algum sintoma. Depois a gente viu que, na verdade, esse vírus ele é tão virulento, né? Ele é tão... infecta tão facilmente as pessoas, e como ele é um vírus, por preferência, de aparelho respiratório, então a gente tem que ter um jeito de proteger a face de qualquer jeito, não é para bobear, tá? Tem que usar de qualquer forma, para em qualquer lugar, você indo visitar, sei lá, uma pessoa qualquer, ou não visitar, né? Mas assim, ir na farmácia que não tem ninguém do lado da sua casa, ou ir andar, fazer uma caminhada na rua ali, 5 minutos você tem que usar máscara. Exatamente, porque se o infectado usar e o não infectado também usar, vai ter uma barreira a mais, né? Então, assim... Exatamente, Exatamente. Dando sequência, o Japão falou dessa coisa que ninguém tem garantia alguma, se certas medidas não forem tomadas, um surto em larga escala, que eles chamam de overshoot, pode acontecer. Vamos pegar os dados para entender. As pessoas estão muito em dúvida em relação às ondas aqui no Brasil. Já estamos na primeira, já estamos na segunda, essa coisa toda. Vamos fazer uma análise muito rápida sobre a gripe espanhola, e a fonte é o Centro de Controles de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o CDC. Bem, na gripe espanhola, em 1918, ela teve 3 picos, tá? A primeira onda, depois a Tamara vai poder dizer se eu estou errado ou certo, tá? Foi o que eu entendi, né? A primeira onda foi na primavera de 1918 e durou 4 meses. E foram 3 picos. E a última onda, a terceira, foi em março de 1918. Esse surto matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo, né? E aí foi relatado também que durante a segunda onda as pessoas afrouxaram os cuidados de isolamento. E aí essa segunda onda ela veio com tudo. Não é isso que está acontecendo no Brasil agora? Esse afrouxamento, logo no momento do pico. A gente está na primeira onda, a gente está no alto, atingindo o alto pico da primeira onda e vamos afrouxar logo agora? Será que não estamos cometendo o mesmo erro que em 1918 cometeram nos Estados Unidos? É bem possível. A gente está no pico, na verdade. Né? No da pico primeira agora, onda. A gente não pode falar nem primeira onda, porque a gente não sabe se vão vir outras ondas. Como a gente falou no começo, a gente não sabe como é que esse vírus, o que ele faz. Tá? Qual é o comportamento desse vírus? É um vírus completamente novo que a gente não sabe. A gente não sabe se ele vai fazer o trajeto igual da influenza,
a gente não sabe. Então, a gente está agora no pico. Muito bem. Só para concluir, eu vi um artigo da CNN USA que fala assim: lições da gripe espanhola. Número 1, não afrouxar distanciamento social tão cedo. Do meio para o final da live, as pessoas vão entender a importância do distanciamento social vendo com os olhos. Vai fazer sentido o que eu falei, o que os olhos não vê, o coração não sente. Aí elas vão entender o realmente cenário realmente do perigo, né? Então, a lição número 1, não afrouxar o distanciamento social durante a pandemia. Número 2, jovens e adultos saudáveis podem ser vítimas também, especialmente aqueles que têm uma imunidade muito forte. Aí eu fiquei com dúvida, mas não é a imunidade tem que ser forte? Como assim? Não. Eu fiquei na dúvida desse. Falou não, que... O que ele está falando não é isso. Na verdade, não é imunidade forte. O que ele está falando é que existe uma coisa chamada tempestade de citocina. O que é citocina? São fatores de defesa do nosso organismo. Da mesma forma que, de repente, você bate o pé e aí ele fica ali vermelho e daqui a pouco vem o pus e tal, e dá aquela inflamação, isso é a defesa do seu organismo contra alguma coisa que está vindo de fora. Isso aí, você pode ter... essa tempestade de citocina se dá principalmente nas vias respiratórias inferiores que ao pulmão. Tá? E aí a gente viu isso em 2014, se eu não me engano. Sim. Eles viram, alguns pesquisadores dos Estados Unidos desenterraram 4 corpos de pessoas que morreram vítimas da gripe espanhola, e eles viram que o pulmão dessas pessoas, fizeram todos os estudos, que eles tinham tido essa grande inflamação no pulmão. Tá? Então é como se o seu corpo estivesse reagindo de uma forma muito mais potente do que ele deveria reagir. Isso aí causa uma inflamação, é isso aí que causa síndrome respiratória, porque o seu pulmão está tão inflamado que você não consegue respirar direito. Entendi. Muito bem. Vamos aos cuidados essenciais básicos. Antes de eu entrar em detalhes, assim, falar com eles com mais detalhe, dar os meus exemplos, eu queria que você falasse basicamente, na hora que você acorda e vai seguir com o seu dia, sair de casa, o que é praxe? Bom, o que é praxe, primeiro, bota a roupa e tal, a máscara dentro do carro. Na hora que eu saio do carro, eu coloco a máscara, né? Eu sempre uso colocar álcool gel nas mãos, porque o álcool gel, quanto mais pegajoso ele for, óbvio que se ele for um álcool gel novo, porque às vezes o álcool gel ele vai perdendo também, o álcool vai evaporando. Mas ele gruda muito na mão, então ele forma ali uma barreirazinha de uma superfície protetora, né? Não é nada assim extraordinário, mas já é uma barreira. Então é isso que eu faço. Muito bem. Eu vou falar o seguinte: a escalada rápida do surto não pode ser contida se o contato de pessoa com pessoa não for drasticamente reduzido. Isso foi dito em uma coletiva de imprensa governamental no Japão, onde especialistas levantam uma bandeira vermelha de alto teor de preocupação, porque a população não está tão preocupada assim. Eles estão porque eles sabem o que está acontecendo, né? Então, é comportamental, eles falaram. O avanço da doença ele vai se dar por causa de comportamento. Então, não é somente as autoridades governamentais e sanitárias, mas cada indivíduo como si. Porque se eu me contamino e eu estou assintomático, contaminando outras pessoas, aí se lasca. Então, ou seja, a responsabilidade não é só do governo, é de cada pessoa, né? Eu vou colocar a máscara agora e aí eu quero que você me instrua como tirá-la, tá? A máscara de pano. Então, assim, vê se eu estou fazendo certo. Nunca pegar na frente, só pegar por aqui. Agora pode me instruir a tirar. Exatamente. O importante é você saber que ela tem que tampar o queixo inteiro, tá? E no nariz até mais ou menos no meio do nariz aqui. Eu vejo muita gente com o nariz um pouco de fora, com a máscara até aqui, tá? Ou então com a máscara muito frouxa, que passa... É um exemplo disso. Como é que você sabe que sua máscara está bem posta? Quando você não embaça seus óculos. Se você estiver embaçando seus óculos, a máscara não é boa. Ó, não está embaçando o meu, olha aqui, ó. Ótimo. Então, para retirar a máscara, o que você vai fazer? Você vai tirar os elásticos de trás da orelha, isso, e vai vir assim, segurando só com os dedos, e aí você vai descartar sua máscara ou colocar num recipiente que você vai lavar depois, etc.
Exatamente. E assim, usou o cartão de débito numa loja, você tem que andar sempre com uma bisnaguinha de álcool gel com você, né, Tamara? Exatamente. Se você não tiver bisnaguinha de álcool gel, os estabelecimentos hoje já têm álcool gel no É. caixa. Mas as Então você pessoas, pega. eu acho que se a pessoa andar com a bisnaguinha é mais seguro, porque nem sempre os lugares têm, né? E se você não encontrar a bisnaguinha, compra no supermercado aquele negócio de baunilha, esvazia ele e enche. É uma bisnaguinha. O negócio é que é o seguinte, a gente está vendo hoje em dia como é que a coisa todo surto, toda peste, toda guerra traz avanço tecnológico, né? A gente vê Aham, nos países mais desenvolvidos que hoje em dia eles nem passam mais cartão do jeito que a gente passa, é tudo pelo toque, né? Por aproximação. Então, aham. quem tem cartão por aproximação é o melhor dos mundos, que você não precisa colocar, porque você tem que segurar a máquina para enfiar o cartão, né? Porque senão a máquina desliza, aí você já entrou em contato com um monte de coisa. Então, o ideal é o por aproximação. Mas se você não tiver, o que você vai fazer? Você vai álcool gel nas mãos, passa, digita lá sua senha, etc. Chegou em casa, primeira coisa que você vai fazer, bom, primeiro entrar sem sapato dentro de casa. Entrou em casa, lava a mão com sabão ali 20 segundos, pelo menos. Deixa a sua roupa lá, não seja roupa suja. De preferência, toma um banho, né? Porque aí o que tiver ali, você já se livrou. Outra coisa que eu vou falar, eu acabei de ver no meu prédio, eles vão fazer uma pulverização de hipoclorito de sódio, que é nada mais do que água sanitária. Confere? Isso. Tá, olha aqui, ó. Solução de água sanitária com água. O que eu faço? Aí disse eu não estou fazendo certo. Isso é ideia loucura da minha cabeça, eu não vi em lugar nenhum, tá? Eu chego em casa, eu borrifo a maçaneta da porta de fora e a de dentro. Eu borrifo também as torneiras, né? Que a gente põe a mão na torneira. Então eu uso o borrifador para borrifar maçaneta da porta com a chave do meu carro e a torneira. No elevador, eu uso a ponta da chave para apertar o elevador. Uhum. E aí, quando eu saio do elevador, álcool gel. Então, assim, tudo que a gente tocar, né? Álcool gel, né? Muito bem, vamos dar sequência aqui. O que fazer para evitar ondas de surto em larga escala? Isso de acordo com o documentário conduzido pelo Ministério do Japão e os especialistas. Bem, eles falam da palavra clusters, tá? Clusters é um grupo de pessoas infectadas de uma fonte comum, né? E tem casos não ligados a nenhuma cluster. Aí eles assumem que é muito perigoso quando eles não conseguem identificar uma cluster, que é o quê? Uma fonte comum de pessoas infectadas num específico local, numa específica situação. Um exemplo, hospital. O hospital não é exemplo de um cluster? Sim. Sim, muito bem. Tá, então o que acontece? Eu tenho uma grande amiga que a família dela está em quarentena, mas uma pessoa da casa dela saiu para fazer uma cirurgia. Eu não sei se era plástico, o que era. Ela voltou contaminada e contaminou a família dela inteira. Uhum. E aí o que acontece? A mãe dela não está apresentando sintomas ainda, o resto da família tá. O plano de saúde dela negou a testagem na mãe dela. Olha que absurdo. Porque... Os planos de saúde, eles têm negado bastante, dependendo do plano, você não consegue fazer. Você tem que fazer particular, né? E não é um exame barato, né? É um exame que está custando aí mais de R$300. Exatamente, eles negaram. E em Taiwan, esse documentário deu o exemplo de Taiwan, né? Que Taiwan foi excepcional, porque Taiwan fez uma open disclosure to the public. O que quer dizer isso? Eles informaram o público tudo o que eles iam fazer, o porquê, quando, como e porquê. A gente tem isso aqui? Não. A gente está... O que acontece? O gargalo que a gente tem no Brasil se chama educação. Né? As pessoas Exatamente. Não têm educação. Você viu o Karnal, o que ele disse? Que a pessoa chega no médico e fala, eu tô com a dor no baço e aponta do outro lado, do lado do fígado. As pessoas não têm, tanto a pessoa mais rica como a pessoa mais pobre, elas têm o mesmo nível de informação de saúde. Exatamente. O mesmo nível. Elas não Exatamente. Conhecem nada de biologia, elas não conhecem nada do corpo delas, não sabem de nada, como funciona. Então, o que acontece? A gente se deixa completamente à mercê do serviço de saúde, na mão do médico, na mão de um político que vem e monta alguma coisa sobre o serviço de saúde.
A verdade é que a gente está vivendo uma era de muita desconfiança nas instituições, na mídia, nas pessoas. Tá difícil, né? Em que informação confiar? Porque, por exemplo, a revista de ciência de medicina, muito respeitada, Lancet, né, publicou recentemente que a cloroquina ela mais mata do que ela cura. Uhum. Se a cloroquina for administrada em alguém que já está com pneumonia grave, a chance da pessoa morrer é altíssima. Então, no meio científico, não é consenso cloroquina, né, Tamara? Nunca foi consenso cloroquina. Tá? Pois é. Na verdade, acho que o único país que ainda fala de cloroquina é o Brasil. Exatamente. Infelizmente. Mas, assim, o que a gente tem que fazer? Se você tem dúvida sobre alguma informação, a palavra-chave mesmo para você pesquisar é artigo científico. Vai atrás de um artigo científico. Exatamente. Não vai atrás de um jornal. Tá? Você ouviu no jornal, mas você vai atrás do artigo científico para poder se certificar se aquela informação é verdadeira. E se Muito ela tem bem. base e tal. Muito bem. Eu vou mostrar agora uns cuidados que eu tomo, tá? E aí, já a gente vai entrar quais são as formas de transmissões. Até então, divulgada para o grande público, são duas. A gente vai trazer aqui nesse bate-papo uma terceira, tá? Quando eu vi a simulação feita por uma universidade, eu acho que da Nova Zelândia, de como as partículas que ficam voando em um supermercado e elas ficam pairando no ar e vai contaminando produtos, embalagem, aquela coisa toda, né? Ali eu não precisei ler artigo nenhum para eu entender que os meus olhos desnudos estavam correndo perigo. Então, o que eu fiz? Eu corri atrás de uma viseira. Então, eu saio de casa ou com esta viseira e a máscara, né? Ou com esse óculos de EP. Tem pessoas que acham que é exagero. Aí eu achei, né, um artigo falando que a combinação, só que esse artigo ele foi direcionado a quem está no hospital, não para o grande público, tá? Que se você combinar viseira, né, que protege os olhos, porque e a máscara, você está mais protegido. Eu vou mostrar umas imagens de simulação, tá? De câmeras de alta sensibilidade com raio lasers, e aí eu vou dizer o que é essa terceira fonte de contaminação. Mas vamos falar dos contatos com... As duas fontes de contaminação são, primeiro, contato com objetos contaminados. E a segunda é contato com pessoas por meio da tosse e por meio do espirro. Até então, o que eu vi divulgado foi isso. Eu vou depois falar da terceira, depois que eu mostrar o vídeo. Que aí as pessoas vão ver e vão entender. Então, eu não estou louco. Eu acho que excesso de proteção, quando se trata da sua vida que está em risco, nunca é demais. Concorda, Tamara? Concordo. O que você falou aí não é uma viseira, né? É um escudo facial. Que a gente chama. Escudo facial, desculpa. Então, muito isso bem. Aí, quem puder usar isso, eu acho que é uma coisa válida, uma coisa boa. Uai, eu fui no banco, na fila do banco para fazer um saque de dinheiro, que eu nem pretendo ir mais. A pessoa que estava atendendo as pessoas no banco, ela estava com a viseira super top, assim, de ferrinho. Ela estava de viseira e de máscara. Por que será, hein? Uhum. Pois é. Então, assim, esse estudo que eu fiz, que eu li, não foi um estudo direto sobre o Covid, mas foi baseado em outras doenças que o globo ocular está suscetível, se cair uma partícula no seu olho e você ser contaminado. Só que eu não vou adiantar, depois que eu mostrar as imagens, aí eu vou falar da terceira fonte. Em relação aos objetos, Tamara, qual o tempo de duração em plástico, metal e papel? Olha, eu não sei te dizer isso de cor, não, tá, Paulo? Mas assim, o que a gente lembra? O que eu me lembro, parece que papelão é um dia, e, se eu não me engano, metal e plástico é até 3 dias, pode ser. O plástico é o lugar onde dura mais, né? Porque é uma superfície mais lisa, então ele fica ali mais tempo. Tá, uma dúvida que eu quero tirar com você em relação às luvas, tá? Eu comprei uma caixa de luvas e quando eu estava na lotérica, o moço falou para mim, olha, é melhor andar sem a luva, porque você com a luva, no que você toca tudo aqui, a sacola plástica, toca a sua carteira, toca não sei o quê, quando você tira a luva, se você não esterilizar o seu celular, se você não esterilizar o seu cartão de crédito, aí você acaba se contaminando. E aí, usar ou não usar a luva? Paulo, a questão da luva é a mesma coisa da pele. Mesma coisa, você vai ter o mesmo cuidado. Só que a luva, obviamente, ela é descartável. Então, você vai usar uma vez e vai jogar ela no lixo.
Você não pode usar a luva e tocar no rosto. Tudo que você tocar, você vai ter ali, o contato vai ficar na luva, na superfície da luva. Então, não achar que porque você está com luva, que você pode tocar no seu rosto, que você pode tocar na boca, que você pode sair tocando nas pessoas, nos lugares onde a contaminação não vai existir. Tá. A luva é do mesmo princípio. Beleza. Vamos chegar agora na terceira fonte de contaminação, que eu não vi divulgado em lugar nenhum, mas só para fazer um resumo geral, é bom desinfectar o tempo inteiro celular, toda vez que você botar o dedo na máquina de cartão de débito, né? Álcool gel, tudo que você tocar de material, você lavar as mãos, e nunca botar a mão nos olhos e na boca. Eu faço isso o tempo inteiro. Eu coloco a mão no olho e na boca o tempo inteiro, eu estou começando a me observar, né? Mas como eu lavo a mão o tempo todo, talvez por isso eu não peguei ainda. Uhum. Né? Porque o negócio é você botar a mão na boca e essa mão está contaminada, mas se a sua mão estiver limpa, você está seguro, não é isso? É isso. Tá. E ainda assim a gente não garante o 100%. Né? Porque ninguém tem um sabonete de iodo em casa, por exemplo, esses de clorexina que a gente usa em hospital, por exemplo. E nem precisa ter. Mas lavar com sabão mesmo ali 20 segundos já é uma coisa que já é muito efetiva. E muito sempre bem. que puder lavar a mão. Exato. Agora eu vou mostrar imagens feitas por câmeras de alta sensibilidade e com raio laser. E aí eu vou explicar o que não somente o documentário japonês pelo Ministério da Saúde e uma outra fonte que eu encontrei também falando da mesma coisa. O que os olhos não veem, o coração não sente. Agora as pessoas vão ter dimensão do porquê o distanciamento social é de extrema importância. Não é para as pessoas ficarem visitando a casa uns dos outros, em hipótese alguma. Deixa eu botar aqui na rotacionar. Tá? Aí agora as pessoas vão entender vendo essas imagens. What can be done to stop this mysterious virus? Researchers are working to contain the spread and are learning new facts about infection mechanisms. Estão aprendendo novos fatos de infecção, novos The mecanismos de latest infecção. research reveals how tiny droplets carrying the virus can remain in the air for some time. Pequenas partículas que ficam no ar por um tempo, invisíveis. The team will track particles in the air using laser beams and a high-sensitivity camera. Laser e câmera de alta sensibilidade. Olha as partículas. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. 0,1 micromilímetros, igual a 10 The mil experiment milímetros. starts. First, sneezing. Espirrando. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. Os grandes caem logo no chão. Esses espirros grandes de volume caem no chão em 1 minuto. But let's look through the high-sensitivity camera. We can see small particles that seem to glitter floating through the air. Algumas partículas minúsculas ficam These voando, particles are all smaller than 10 micrometers, ficam pairando no or ar. 1/100th of a millimeter in diameter. Eles ficam pairando no ar, são invisíveis. Let's take a look from a different angle. We ran the same experiment Durante uma on a conversa, close-range sem espirros e conversation. sem tosse. Transmissão pela conversa. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. Eles não se espalham, eles ficam parados no ar. Tipo, ficam A pairando. person coughs once A pessoa dá uma tossida and spreads about 100,000 droplets. e espalha 100 mil micropartículas. Durante Large droplets are shown in blue and green. verde Most e of these fall to the ground cai within no 1 chão minute. logo. Agora os vermelhos ficam pairando no ar. But the microdroplets shown in red continue to drift. Continuam se espalhando, os minúsculos.
This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later. 10 minutes later. 20 minutes later. Ok, ou seja, essa terceira fonte de infecção, ela chama infecção por micropartículas. Partículas essas que são invisíveis ao olho nu, não é aquelas partículas que quando você dá um espirro que já cai logo no chão. Elas são minúsculas e elas ficam pairando no ar. Por que eles falam para janelas abertas? Agora eu entendi. Porque quando a janela está aberta e tem ventilação, elas são espalhadas e vão embora. Agora, me dá um exemplo de um lugar onde, por exemplo, se eu entrar no elevador e eu estou assintomático, contaminado, eu dou uma tosse no elevador e eu saio do elevador, essas micropartículas ficam lá no elevador, no ar, assim, ó, pairando. Aí alguém entra no elevador sem máscara, essa partícula cai no globo ocular dele, existe sim a probabilidade dele ser contaminado. Então, o estudo falou isso. Olha o que o especialista falou. O nome dele é o Zazuro Tateda, tá? Ele é presidente da Associação Japonesa de Infecções Contagiosas, tá? Toho University Japan. Ele falou assim: parece que transmissões estão acontecendo durante conversas entre pessoas, até quando uma pessoa está em pé a certa distância da outra pessoa. Essas transmissões não podem ser explicadas por partículas comuns, essa aqui é do espirro que já cai logo, né? E aí eles acreditam que algumas das infecções estão acontecendo por meio dessas micropartículas, como eu mostrei aqui, que pairam no ar e que entram nas vias respiratórias da pessoa. E um outro estudo que eu falei falou que não descarta a possibilidade do globo ocular da mucosa entrar uma partícula no olho e ser contaminado. Porém, eles disseram que não é uma alta, assim, probabilidade disso acontecer, senão o mundo já teria acabado. Mas eles não descartam a possibilidade. Então, uma vez que eu tive acesso a essa informação, e antes de eu ter acesso a essa informação, eu já usava isso aqui, eu estou errado em me superproteger, Tamara? Não, o negócio é o seguinte, isso aí das micropartículas, das gotículas, dos perdigotos e tal, a gente já sabe disso desde que a medicina evoluiu um pouquinho. O que a gente... A gente às vezes conversa com a pessoa cospe na gente, conversando, falando. Então você imagina que aquilo ali é o que você sentiu. O que você não sentiu é muito mais. Então, com certeza, só da pessoa falar mesmo, ela tá ali o tempo inteiro jogando, porque a nossa boca, tal, ela é toda... ela é molhada, e deve ser, né? Exatamente. Tal, então, você tem a saliva ali, que é o meio de transmissão de um monte de vírus e bactérias. Exatamente. Então, o que eles falaram? Que durante uma conversa entre duas pessoas, uma pessoa assintomática pode não espirrar e não tossir, mas ao falar, saem micropartículas que têm alguma probabilidade de contaminar a pessoa que está do lado. Então, é por isso a importância do distanciamento social. Por exemplo, aquela comida que eu faço um pedido que chega na minha casa, se o entregador está contaminado e contaminou a embalagem, e eu, na hora de abrir a embalagem dessa comida, para tirar a comida da embalagem, eu não lavo a minha mão, eu como, eu toco a minha boca, eu me contaminei. Simples assim. O que eu acho mais legal, assim, o que eu faço, por exemplo, na minha casa, eu tenho um borrifador de álcool líquido, tá? 70%. Eu sei que tá difícil de achar, mas era um álcool que eu já tinha, até porque eu uso no meu consultório. Então, botei isso. Então, tudo que chega de fora, eu jogo ali e tal, qualquer coisa. Tá? Até o saco mesmo da comida, que vem aquele pacote mesmo de papelão, vai no papelão mesmo. Tá? Então, eu faço isso em tudo. Isso aí seria uma das coisas boas para fazer, ou pode ser também o hipoclorito de sódio, né? Lembrando que a mistura tem que ser 1 colher de sopa para 1 litro de água. Eu boto 4 colheres logo. Então tá, vamos seguir adiante para não prolongar muito, a gente ainda tem um pouquinho aqui a falar. Eles falaram assim, você só vai dizer rapidamente, então quando você chega em casa com as suas compras, você toma esse cuidado de ao tirar as compras, né, do saco plástico, tem que lavar a mão imediatamente, né? Tocou no plástico das compras, lava a mão imediatamente. Exatamente, tira tudo do plástico, isola o plástico, joga fora, etc. Lava a mão com sabão, pega todos os alimentos. Por exemplo, se você compra, sei lá, você coloca no saquinho uma fruta. Fruta, Isso, as frutas, você tira as frutas e aí você pode colocar
lava as frutas com sabão mesmo. Eu sempre lavei Tá? fruta com água e sabão, a vida inteira. Isso, não tem problema. Lava também e aí guarda na geladeira. Exatamente. O que eu faço é assim, eu lavo as frutas com água e sabão, depois eu deixo de molho com um pouquinho de água sanitária, antes de eu botar na geladeira. Mas isso eu já faço, sempre fiz. Tá, essa coisa da água sanitária, ela tá funcionando para agora, tá? Tem muita coisa aí que depois a gente fala e depois aí é muito mais pro meu Instagram para conversar sobre essa questão de matar todo tipo de bactéria que não é interessante também no nosso dia a dia fora da pandemia. Tá, vamos seguindo adiante para a gente tentar concluir essa primeira parte. Então, assim, de acordo com esse documentário, considerando os riscos das contaminações por micropartículas, quais medidas devem ser evitadas? Número 1, lugar fechado com ou sem ventilação pobre. Um exemplo que eles deram, a sala de espera de um consultório ou de um hospital, por exemplo. Exatamente. Perigosíssimo. Exatamente. Outra coisa que deve evitar, aglomerações, né? Que é o que a gente está vendo gente indo lá se aglomerar no Palácio da Alvorada. Eu tenho certeza que ali tem um monte de gente se contaminando. Disso aí eu não tenho dúvida. Você não precisa ser epidemiologista para saber disso. Eu acho que já teve até notícia de gente que foi para manifestação e se contaminou. Eu acho que eu vi alguma notícia. Número 3, conversas com contato muito próximo entre as pessoas. Então, resumindo, eles recomendam um drástico isolamento social. Eles recomendam porque eles não sabem, eles suspeitam. Como eles não estão conseguindo identificar certas contaminações, eles estão levantando essa hipótese dessas micropartículas estar contaminando as pessoas, na fala. E o globo ocular não está livre de cair uma partícula e contaminar. Claro que eles falaram que não é uma chance enorme, senão o mundo já teria acabado. Mas existe a possibilidade. Então eu estou me agarrando nessa pequena possibilidade que existe, eu só saio com a minha... Como é que você chama? Com escudo facial. Exatamente. Estamos quase finalizando essa primeira parte da live. Aí está aqui, maneiras de tratar a doença pelo livramento usando drogas já existentes, tá? A primeira delas é a vacina leva no mínimo 1 ano até chegar nas pessoas. Então, uma coisa que todo mundo aqui tem que ter consciência, que antes de 1 ano não vai ter vacina entregue para você tomar. Então, não é melhor prevenir nesse momento? Não é momento do DF estar abrindo comércio, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim. A gente está no pico agora, né? A gente vai abrir o shopping no pico da pandemia. A gente está cometendo o erro que os Estados Unidos cometeu na segunda onda da gripe espanhola. Mas, enfim. Então, a vacina... Então, as maneiras de tratamento são com drogas já existentes, né? Eu vou mostrar quais são as drogas que o Japão está utilizando. Então, a vacinação leva mais de 1 ano. Imunidade de manada. Isso daí que eu quero que você explique. Risco de muitos óbitos. 70% da população contaminada. Pode dar uma explicada para a gente essa coisa de imunidade de manada? O que isso significa? Olha, esse conceito de imunidade de manada surgiu e ele é muito aplicado à vacina, tá? Levantaram isso no começo da epidemia, mas agora já quase não se fala nisso. O que significa imunidade de manada? É quando você aplica uma vacina em 80%, 85% da população, e aqueles 15% da população que não conseguiram se vacinar, de alguma forma eles estão protegidos, porque a maioria da população já está imunizada. Tá? Entendi. Só que com uma epidemia em curso, isso aí não funciona do jeito que a gente gostaria que funcionasse. Então, isso aí é que a gente fala, não, que quando chegar... alguns pesquisadores falam 60%, varia de 60% a 85%, dependendo do especialista. Não vai funcionar com coronavírus, tá? Porque isso aí é muito difícil você falar isso aí com uma epidemia em curso. Até chegar a imunidade de 85%, mesma coisa assim, solta a população, tá todo mundo livre, vai todo mundo para a rua e todo mundo se infecta. E aí 85% da população, quando chegar que estiver imunizado, o resto vai estar bom. Então aí a gente começa a ter o declínio da curva. Isso aí não vai funcionar, porque até a gente chegar no 85%, olha o tanto muitas de gente vidas vão se perder. Muitas vezes, porque que nem o Átila Marino falou. Eu só falo das mortes porque eu não quero as pessoas... Eu também falei isso. Eu não posto curas. Eu só posto morte. Porque se eu postar curas, como muitos aí ficam só postando cura, vamos encher aqui de positividade, as pessoas vão achar que não é grave e elas vão perder o cuidado. Então eu só posto morte.
Que é para as pessoas... Porque eu acho assim, Tamara, um pouquinho de medo é bom. Você não pode mudar do medo para o pânico e para a histeria. Porque quem tem medo se cuida. Quem não tem medo está aí se aglomerando, concorda? Eu acho que é o seguinte... Uma certa pitada, uma pitadinha. Não é nem tanto medo, é mais respeito. É você respeitar o vírus. É você saber que ele pode. Você não sabe como é que está a sua imunidade. Tá? Essa coisa, mas eu fulano era isso, mas a minha imunidade está boa. Isso aqui ninguém sabe. As pessoas sabem nem o conceito de imunidade. O que é imunidade? Para dizer que a imunidade está boa ou está ruim. As pessoas seguiam por se elas ficaram doentes nos últimos tempos ou não. Então, a gente não sabe como é que o nosso corpo reage a um fator novo. É um patógeno novo. Muito então, bem. até lá, a coisa que a gente tem que fazer é ficar dentro de casa. Eu vou botar aqui as drogas, tá? Que o Japão está utilizando. O Japão, quando esse documentário foi lançado, foi em março. Eles tinham 1.000 e pouquinhos casos de contaminações e apenas 40 mortes. Aí eu vi que depois de março até agora, aumentou, se eu não me engano, 16 mil casos e 800 mortes, mas agora eles estão bem. Eles usam drogas já existentes ou a combinação de drogas já existentes. Então, eles usam uma droga que é do H1N1, uma da asma, uma do HIV e uma do ebola, e estão aqui o nome das drogas. Você pode ler para mim? Avigan... Nossa, primeiro que eu tô sem óculos, pai. Tá exigindo demais de mim. Tá. É Avigan, Alvesco, Caletra e a outra eu não consigo ler, tá? Tá, na verdade são todos antivirais, alguns foram usados, um remédio para asma, que é muito usado, aí tem um antiviral de HIV, tem um antiviral também do ebola, que foram medicações que foram testadas, mas a gente não está tendo sucesso demais com nenhuma delas. Exatamente, mas assim, o que eles falaram é que, assim, primeiro eles têm que trabalhar com as drogas que eles têm, né? Eles não têm nenhuma vacina e nem outras drogas. Algumas pessoas têm conseguido ser curadas por meio desses tratamentos, né? Eles conseguiram fazer com que a pneumonia não fosse de uma leve para uma aguda. Então, assim, existe uma luz no fim do túnel, mas, assim, o negócio é sério, né? Então, bem, eu tô quase, acho que essa parte já estamos finalizando. Vou aumentar na parte da imunidade, que é só você. Então, eu vi aqui em Taguatinga um supermercado que antes de eu entrar, eles fizeram a testagem da minha temperatura e me deram álcool gel nas mãos. Será que todos os estabelecimentos aqui em Brasília vão fazer isso com essa abertura? Olha só, isso aí é uma coisa medir. Eu fui dia desses no supermercado, porque eu moro com pessoas, com idosos, inclusive, então quem estava fazendo as compras no supermercado sou eu. Eu fui no supermercado aqui perto de casa e veio o mocinho lá, mediu a minha temperatura e deu 33,5. E falou, não, está ótima. Eu falei, moço, o seu termômetro está descalibrado, porque uma pessoa com 33 graus, ela está morta, ou ela está em hipotermia. Não existe ser humano que esteja com 33, vivo, que esteja com 33 graus de temperatura. Não, mas está ótimo e tal. Eu, lógico, não vou discutir, nem vou ensinar nada para uma pessoa que está trabalhando na porta do supermercado. Mas não tem um preparo. Não. Tá? Se a pessoa está medindo a minha temperatura, que devia estar em 36 graus, 33, então, de repente, a pessoa que estiver com 37 vai estar com 40, não sei. Então, essas medidas aí que eu não vejo muito, que valham muito a pena, não. Agora, o álcool gel, sim. Exatamente. Eu acredito que eles estejam, sim, botando álcool gel em todo que é lugar. A gente vai entrar agora no segundo momento, né? Que você vai falar sobre imunidade, o que as pessoas podem fazer em termos de alimentação, aquela coisa toda. Mas só para fechar, então as pessoas têm que entender, ficou muito claro para mim nesse documentário, o epidemiologista da UNB, na matéria do Correio Brasiliense do dia 25 agora, falou que não é o momento certo para abrir o comércio e que não está tudo normal e legal, que as pessoas tenham consciência disso. E ele falou que afrouxar agora vai ter que fazer um lockdown se a gente ir para um surto de alta escala. Aí, ou seja, aquele trabalho barato sai caro, fazer mal feito, né? O Distrito Federal começou bem e vai afrouxar no momento de pico da pandemia. Então, assim, os estados que optaram pelo lockdown, como o Amazonas, não foi o Amazonas que fez o lockdown? Eu estou me confundindo agora. Maranhão. Exato, Maranhão, exato, desculpa. O documentário falou, o japonês falou, lugares que tem surto, a única opção é o lockdown, é fechar tudo. Entendeu?
E as pessoas não entendem isso. Então, só para fechar, tudo que é de material que você tocar, tocou, esteriliza a mão. Lava e esteriliza. Porque aí, se você botar a mão na boca ou no olho, por esquecimento, você não se contamina. Porque o contato de material, se botar a mão na boca, é um perigo. E pulverizar a maçaneta, como eu mostrei aqui, né? Quem achar que nem eu não me sinto protegido saindo só com máscara, por isso que eu saio com isso daqui. Eu acho que se proteger demais, não quer demais, eu não quero morrer, cara. Né? Agora, você pode começar na parte da imunidade, agora eu sou só ouvidos. Tá, bom, primeiro que é o seguinte, a gente tem que saber, gente, que essa é uma epidemia que as pessoas se recuperam muito mais do que elas morrem. Isso é importante saber, mas também é importante saber que essas pessoas, que 85% das pessoas, elas saem e ficam bem, tá? Elas podem até agravar, mas elas vão viver. Só que a gente não sabe aonde é que a gente está, tá? Você tem segurança de onde é que você está? Você sabe como é que está seu organismo? Você sabe o nível de inflamação do seu organismo? Quando a gente fala de inflamação, a gente fala de inflamação metabólica, tá? A gente inflama o nosso organismo o tempo inteiro. Como que a gente inflama o nosso organismo? Dormindo pouco. A gente sabe que pessoas que dormem 5 horas ou menos aumentam 350 vezes a chance de desenvolver uma doença Tô lascado, então. infecto-contagiosa. Pois é, isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. Dormir bem, tá? Se alimentar bem. O que é se alimentar bem? Comer as cores do arco-íris, de preferência, com vegetais, com verduras, frutas e tal, durante o dia. Parar de comer besteira, gordura trans, frituras com óleos ruins, etc. Comer mal. Encher a cara de produtos processados, de comer carne demais também. Então, isso aí tudo é uma coisa que vai minando e vai inflamando o seu corpo. Tudo que eu tô falando. Uso de remédio, tá? Tem gente que fica assim, porque eu tive uma tristeza, eu chorei, vai no psiquiatra, já toma um remédio para depressão, sem saber se aquilo ali é uma depressão ou se é só uma tristeza natural. Hoje todo mundo é depressivo, hoje todo mundo tem ansiedade. A pessoa não pode, sei lá, ficar agoniada com o compromisso que vai ter amanhã. Nossa, e você já é uma pessoa ansiosa, então você já vai ter que entrar com um remédio para ansiedade. Cuidar dos seus hormônios, se expor ao sol, tá? As pessoas de uns anos para cá demonizaram o sol, né? O sol produz câncer de pele, o sol é ruim, o sol não sei o quê. E aí, o legal disso tudo, quando a gente passa sempre por uma crise de saúde, é que a gente tem a história, né? E todos nós deveríamos estudar a história da humanidade, para a gente saber o quanto que ela nos conforta e o quanto que ela também nos alerta para as coisas. Os antigos, quando as pessoas ficavam muito na Grécia e tal, em Roma, quando as pessoas ficavam doentes, eles levavam para os solares. Então, levavam aquelas pessoas doentes para tomar sol. Eles não sabiam da vitamina D, que existia vitamina D, mas eles sabiam que a pessoa tomando o sol, ela melhorava. Então, parar de demonizar o sol, óbvio que você não vai se torrar no sol, se queimar todo, porque o sol tem a fotoenvelhecimento, pode produzir manchas e tal. Mas se expor ao sol sem filtro solar, pelo menos um pouquinho durante o dia, sabe? Se beber água, as pessoas não bebem mais água, as pessoas esquecem de beber água. Sabe? Essa pandemia, uma das coisas que não vou falar que é bom, porque a gente fala que é bom, parece que a gente está falando que tem uma coisa muito boa, mas uma das coisas que essa pandemia nos trouxe é também a consciência do quanto a gente detona a nossa saúde, se enfiando em trabalho o tempo inteiro e sem, nossa, eu não tenho horário, não consigo ir no banheiro, aí desenvolve infecção urinária porque não consegue ir no banheiro, e aí não consegue beber água porque tem que dar conta daquele trabalho ali, sendo que todos nós somos substituíveis na força de trabalho. Todos nós somos. No dia que nós morremos, o nosso chefe coloca alguém no nosso lugar sem o menor prejuízo. Mas no dia que a gente adoeceu, o prejuízo é nosso, porque a gente não tem outro corpo. Então, é cuidar disso aí. Quando a gente fala de imunidade, eu queria, além desses cuidados todos que a gente tem que ter, a gente tem uma tríade de coisas que a gente precisa saber. O que eu posso, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, o que eu posso tomar para melhorar a minha imunidade? Existem 3 coisas básicas da imunidade que se pode tomar
ou de forma natural, consumindo alimentos, tomando sol, ou de suplementos. Uma é a vitamina D, tá? A vitamina D, ela é erroneamente chamada de vitamina D porque ela não é uma vitamina, tá? Ela é um hormônio, ela é o hormônio D, que a gente chama. E ela é um hormônio, por que ela é um hormônio? Porque ela é feita através da mudança da molécula do colesterol, como vários hormônios que a gente tem que são feitos a partir de colesterol. Então, isso é outra coisa também que demonizam hoje o colesterol, a pessoa está com 200 de colesterol e o médico já manda tomar remédio para baixar colesterol, e aí, enfim, isso já é uma outra coisa. Mas a vitamina D, ela é muito importante por uma coisa. Quando aparece um vírus igual ao Covid, o coronavírus, e a gente nunca esteve em contato com esse vírus, a única coisa em que a gente pode confiar é na nossa imunidade. A única coisa, a gente pode usar o álcool gel que for, a gente pode usar máscara, andar numa bolha e tal, chega uma hora que esse vírus vai chegar perto da gente. E aí a gente só tem a nossa imunidade inata, é aquela imunidade que a gente tem com a gente, que não independe do resto. Só que quem coordena essa imunidade inata é a vitamina D. Então, se você tem uma baixa vitamina D, porque a vitamina D é um hormônio, como eu disse, então ela não acumula no corpo, então não adianta você vir agora e tomar. O médico viu que eu estava com uma baixa de vitamina D, ela me passou 50 mil uma vez por semana, durante um mês, eu não preciso mais tomar. Não, você precisa tomar sim, não 50 mil, mas você precisa tomar todos os dias. Porque da mesma forma que uma pessoa usa um hormônio, por exemplo, coisa horrível que é um anticoncepcional, a pessoa tem que tomar todos os dias, porque é um hormônio, senão ele não funciona, a vitamina D também. Então você tem que tomar ela todos os dias. Nossa! Então, tem um estudo muito fantástico que saiu na Itália, depois de todos os milhares de estudos que a gente tem da vitamina D, que a indústria farmacêutica não gosta, mas na Itália saiu que quem morre de Covid são aqueles que têm a vitamina D baixa. Meu Deus, e como é que eu sei se eu tenho vitamina D baixa? Fazendo um teste. Pede para o seu médico um teste para medir sua vitamina D. Tá? E aí, Tá? no supermercado ou na farmácia, não? E aí você pode mandar manipular ou você pode comprar na farmácia. Tá? E com certeza seu médico vai te dizer qual a melhor forma de repor. Tá? Além da vitamina D, o que a gente tem? A gente tem o zinco. Tá? O zinco, falaram muito do zinco no começo. Não sei se você lembra da epidemia. E aí depois pararam de falar do zinco. O zinco sumiu das farmácias. O zinco é importantíssimo, existem estudos que mostram que o vírus não consegue, ele tem uma dificuldade enorme de penetrar na célula se a pessoa tiver com zinco bom, tá? O zinco otimizado, tá? Quando a gente vê a questão das vitaminas, você comprou o seu de A a Z lá, tudo é uma porcaria que não adianta para nada, só para gastar dinheiro, eles são caríssimos. Tá lá, a recomendação diária da vitamina, é bem pequenininha. Aquilo ali é uma recomendação diária para dizer que você tem um pouco de vitamina no seu corpo. Mas não é o ótimo dessa vitamina. Não é o nível ótimo que vai prevenir aparecimento de doenças. Tá? Então, para atingir um nível ótimo, a gente também tem que dosar o zinco. O zinco você pode, né, tem por exemplo, frutos do mar, amendoim e tal, isso aí tem zinco. Você pode fazer essa ingestão de produtos na sua dieta, ou você pode tomar um suplemento de zinco, que eu acho que nesse momento é muito válido, tomar um suplemento de zinco. E não precisa de receita. Você vai na farmácia e fala, ele eu quero... um suplemento. Então, Isso. se eu for na farmácia e falar, eu quero vitamina D e quero zinco. Exatamente. Só que a vitamina D que vem de farmácia, ela tem várias dosagens. Ela tem aquela dosagem pequenininha, que é de 2.000 unidades por dia, que não adianta muita coisa. Por que não adianta muita coisa? Porque se você se expõe ao sol durante 20 minutos, e aí é o sol do meio-dia, que é o sol que faz a vitamina D, porque o sol tem que estar num grau ali em cima da gente para poder penetrar os raios do UVB dele e produzir a vitamina D, a gente produz de 10 a 30 mil unidades de vitamina D para o nosso corpo quando a gente se expõe ao sol. Então, quando eu fico muito triste, sabe, quando eu vejo médicos falando, não, mas você vai tomar 10 mil por dia, você vai morrer, você vai ter uma intoxicação. Não é bem assim, tá?
os pescadores, eles vivem no mar, passam dias tomando sol ali na cabeça, nenhum usa protetor solar, nunca usaram protetor solar. O índice menor que a gente tem de câncer de pele é em pescadores, porque a vitamina D ela impede o aparecimento de câncer. Então, essa coisa também que a indústria enfiou na gente, que tem que usar toda hora protetor solar, isso também é uma outra neurose. Tá? Então, a vitamina D é a coisa mais importante que a gente tem agora. Falamos do zinco e agora a gente vai falar da terceira, que é a vitamina C. Vitamina C, gente, é a mais conhecida da gente, né? Aquela que a nossa mãe dava pra gente quando a gente ficava doente, quando a gente era pequeno, tinha uma febre, nossa mãe vinha com uma vitamina C pra gente tomar. Isso aí começou com Linus Pauling. Quem não sabe quem é Linus Pauling, foi um biólogo, né? Um químico, que ele foi o primeiro a estudar a vitamina C, e ele foi até preso por conta disso, tá? Por receitar a vitamina C e tal. E ele viu que a vitamina C tinha ele era muito bom para a imunidade. E todo mundo, a gente já nasceu, a gente já tem esse conceito com a gente. Então, vitamina C, agora, é tomar o seu limãozinho ali, espremido, coloca o limão ali, espreme na salada, chupa a sua laranja, acerola, agora tá na época da acerola, então, assim, pode ir com acerola, com tudo. Se você não quer fazer tudo isso, toma seu suplemento de vitamina C. Vitamina C não tem o menor problema. É verdade que se você tomar de jejum pela manhã, água morna com limão, antes de você fazer uma refeição, esperar um tempo, é muito bom? Eu vi muito dizer isso. Não precisa ser morna, tá? A água com limão, o limão, o que ele faz? Ele tem a característica dele, a gente chupa ele é ácido, né? Mas quando ele bate na mucosa do estômago, ele mistura com ácido clorídrico, ele vira básico. Então, ele até é muito bom para quem tem refluxo, quem tem gastrite, botar uma aguinha de limão pela manhã. Só que não é para todo mundo, não é todo mundo que se sente bem, tá? Mas quem se sente bem pode continuar fazendo. Tá? Então, essa aí é a tríade da imunidade. Tá? Eu até postei no meu Instagram o que eu faria se eu tivesse com sintoma de coronavírus. Isso, boa, tá? Boa, fale. Eu faria o seguinte, tá, gente? Eu não estou mandando ninguém fazer isso, não. O que eu faria? Eu tomaria 50 mil unidades de vitamina D por dia durante 7 dias. Ok. Tá? Tomaria zinco, também até aumentaria um pouquinho a dose do zinco, não um absurdo, dobraria, chegando a 30 miligramas. Eu tomo 15 por dia. E tomaria vitamina C 1 grama de meia em meia hora, tá? Até eu obter ali o pico máximo da vitamina C no meu organismo. Como é que eu sei que eu chego nesse pico máximo da vitamina C? Eu vou ter uma diarreia, tá? Meu intestino vai soltar e não é uma diarreia com dor, aquela não é coisa de infecção, não. Mas ele vai soltar. E eu sei que eu tô com a vitamina C no máximo. E aí eu já vou ter eliminado muito daquela questão da carga viral, não da carga viral, mas assim, do sintoma do vírus, e vou dar uma freada nele, bombando a minha imunidade, tá? Então, é isso aí que a gente tem que, assim, isso é o que eu faria. Mas, nesse momento, se eu tiver que dar uma dica, procura o seu médico ali, ou procura um exame, se você fez há pouco tempo, se você não tomou vitamina D e fez o exame há 1 ano, tanto faz, a vitamina D deve estar até mais baixa agora, dá uma olhadinha lá como é que ela tá, qual o nível dela. Engraçado que toda vez que eu vou para o médico, eles nunca pedem isso que você mencionou. A minha taxa de vitamina D, minha taxa de zinco, nunca. Sabe o que é nunca? Nunca. Eu recomendo também às pessoas, a gente tem um grande pesquisador no Brasil, na USP, tá? Que é o Dr. Cícero, a gente me fugiu o nome agora, Dr. Cícero Coimbra, ele abriu uma parte de estudos e também de tratamento de doenças crônicas com altas doses de vitamina D. Ele tem muitos casos de sucesso, ele é o maior pesquisador hoje no mundo de vitamina D, então você pode procurar Protocolo Coimbra, que você acha um monte de coisa dele, tá? E ele fala da vitamina D, inclusive ele fala de quantas indústrias farmacêuticas batem nisso, porque eles não querem, né? Porque evita a doença, né, gente? Então, que indústria farmacêutica que vai querer isso? Então, você pode, desculpa, em 1 minuto, fazer um resumo líquido
da tríade, e se você tivesse com corona, o que você faria? Só para a gente fechar. A tríade, e é o que eu faria também, é uma coisa que eu já faço há muito tempo, tá, gente? Eu e todo mundo aqui em casa. É tomar vitamina D todos os dias. Lógico que eu medi primeiro e eu vi que eu precisava tomar, tá? Zinco, a vitamina C, que você pode ter dos alimentos, tanto o zinco quanto a vitamina C. A vitamina D não tem alimento, vitamina D3. O que a gente tem nos alimentos, como ovos e tal, e no leite, é a vitamina D2, tá? Que ela pode se transformar em D3, mas não é a vitamina D3, certo? O zinco a gente consegue com os alimentos e a vitamina C também. Então, é isso que eu faria, aumentaria a dosagem de tudo isso para passar por isso melhor. Inclusive, quem tiver já com coronavírus, eu tô com... deu positivo e tal, eu recomendo dar uma checada nessas vitaminas aí. Muito bem. Só para a gente fechar, que tipo de pessoa te procura e se alguém quiser te procurar, te acha onde? Olha, meus pacientes são os mais diversos possível. Assim, eles... tanto é paciente oncológico, como é paciente muito idoso, que quer dar uma melhorada na longevidade mesmo, no sentido de melhorar a expectativa de vida, a qualidade de vida, tá? Muitas pessoas que querem emagrecer, né? Eu acho que o meu carro-chefe lá do consultório é emagrecimento, mas também as pessoas que querem cuidar da saúde e prevenir doenças. Ok, e onde te encontrar? Quem quiser. As pessoas podem me procurar pela minha página do Facebook, Doutora Tamara Góes, ou pelo Instagram, Doutora Tamara Góes também, que lá tem todos os dados, tem os números do meu consultório, e-mail, tem tudo lá. Tá. Então, acho que a gente pode encerrar, foi bastante tempo, esperamos que tenha sido produtivo, né, Tamara? Eu acho que foi, sim. Esperamos, e assim, o distanciamento social ele é importante porque ainda é um vírus que não se sabe muita coisa dele ainda. Especialmente como essas contaminações estão se dando. Né? Exatamente. Eu acho que não é hora de bobear. Eu tenho um recado final para dar esse. Não vamos bobear agora, tá? Essas 2 próximas semanas a gente vai ver muita coisa acontecendo, muito óbito, mas se a gente conseguir passar por isso da melhor forma possível, ficando em casa, é o melhor dos mundos. Tá legal. Tá? Agora é o momento de não bobear. Na verdade, o momento de não bobear eram umas 2 semanas atrás, mas como já passou, a gente vai falar daqui em diante. As pessoas têm que entender que vai durar um bom tempo, assim, até tá tudo calmo. Então, os cuidados diários, eles têm que ser de agora até um bom tempo, né? Então, a gente está alcançando, o perigo está agora, né? A gente atingiu o nível de perigo agora, né? Então, a gente agradece a todo mundo que esteve aqui com a gente, né, Tamara? Que quiser compartilhar isso aqui. É isso aí. E eu não tenho palavras para te agradecer a aceitar meu convite. Nossa, tá? Eu que agradeço o convite. Gostei muito. Boa noite para todos. Muito obrigado. Tamara, um beijo no seu coração. Boa noite, beijo, Paulo. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, pessoal.